Olá, meu nome é Mário Hélio da Silva Barros Mendes. Estou estudando Educação Física na Universidade UniCV, Cidade Verde. Meu RA é 106563-2023. E nesse videocast vamos contar a história de Mestre Marcos Vinícius Farias, conhecido como Mestre Marquinhos. Um capoeirista aqui de Piracicaba que, com sua arte, impactou vidas e é referência na cultura da capoeira. Vamos explorar sua trajetória e contribuições para a educação física e a cultura brasileira local. Mestre Marquinhos começou sua trajetória na capoeira ainda na infância, sendo introduzido ao esporte por seu pai, o também mestre de capoeira desde jovem, Mestre Walter. Desde jovem, Mestre Marquinhos teve contato com grandes mestres de capoeira que influenciaram suas práticas e ensinamentos ao longo de sua jornada. Enfrentou inúmeros desafios, desde a falta de apoio institucional até a superação de dificuldades financeiras, para promover eventos culturais. Marcos é uma das maiores referências vivas da capoeira e da cultura afro-brasileira no interior de São Paulo. Sua atuação une a técnica marcial com o ativismo social e a gestão cultural. Afropira, fundador e coordenador desde o movimento que é um marco em Piracicaba. O Afropira promove eventos de grande porte como no Engenho Central, unindo música, dança, culinária e o empreendedorismo da comunidade negra. Capoeira educativa. Diferente de uma visão apenas esportiva, o Marcos utiliza a capoeira como ferramenta pedagógica. Ele foca na autoestima de jovens e no ensino da história africana e brasileira, combatendo o racismo estrutural através da arte, o domínio técnico. É conhecido pelo rigor com os fundamentos da capoeira, mantendo viva a musicalidade ancestral. A trajetória do Marcos transformou a forma como a cidade enxerga a capoeira, de uma atividade de rua para um patrimônio cultural respeitado, que gera eventos, turismo e, principalmente, consciência social para as novas gerações. Bom, agora estamos aqui com o Mestre Marquinhos, nosso convidado. É uma honra ter você aqui, Mestre Marquinhos. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para participar da minha atividade, da faculdade. É um prazer ter você aqui. Espero que tenha gostado. Opa, satisfação enorme, é uma honra também para mim estar sempre ajudando aí o pessoal nesses estudos aí dos alunos. Valeu, muito obrigado. E vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta: como começou sua relação com a capoeira? Bom, minha relação com a capoeira, eu costumo dizer que foi desde quando eu nasci, né? Meu pai numa aula de capoeira, acabou sabendo que eu nasci, chegou no hospital, não pôde entrar, então já começou minha militância, né, na questão negra, racial. E aí, esse primeiro contato, ele já não pôde entrar de roupa de capoeira, né? E aí depois ele teve que ir para casa para se trocar para vir. Então, meus pais contam muito essa história para mim, e para mim já fala aí, foi o meu primeiro contato com capoeira no meu nascimento. E daí para frente, 24 horas sem capoeira em casa. Segunda pergunta: você tem alguma memória especial da sua infância que queira compartilhar sobre a prática? Cara, tem várias, mas a que mais marca, assim, é lembrando do meu pai treinando no quintal. Então, desde moleque, assim, ele me colocava sentadinha, né? Lógico que eu não lembro, eu vejo fotos muito disso, mas depois que eu botei numa certa idade, começo já a praticar ali as coisas, tento ficar imitando ele, sabe? E ele fazendo as coisas ali, aí no momento ele parava para ensinar e tal. Então, essa memória, assim, afetiva que eu tenho da minha infância, assim, do meu pai ensinando, que é a mais marcante, assim. Que legal. Terceira pergunta: quem foram seus principais mestres ou influências na capoeira e como eles impactaram sua vida? Cara, tenho muita influência nessa história de capoeira, mas assim, então continuo, né, tendo inspirações, coisas que a gente vai criando novas, mas os principais, assim, é minha família, né, meu pai, meus irmãos, desde do meu irmão falecido também, que era mestre de capoeira, Borracha, meu irmão Vaguinho, minhas irmãs são mulheres, assim, fortes na capoeira, então essa base familiar é a minha referência. Aí vem outros mestres, né, que marcou muito essa minha caminhada na capoeira, assim, né, então tem o falecido mestre Durinho, que é um cara que eu admiro bastante, né, atualmente, assim, eu admiro bastante também um camarada meu que está sempre nos nossos eventos aí, o mestre Twin, né, então são pessoas, assim, que são essenciais na minha vida, que não tem como eu falar, assim, a capoeira minha sem elas. E agora a maior inspiração minha atual, assim mesmo, está sendo os meus alunos, né, de ver a evolução deles,
Então isso me coloca numa posição seguinte de estar sempre cobrando para trazer coisas novas, trazer elementos novos, estar treinando, estar sempre praticando com eles, porque hoje é uma das inspirações, assim, né? E aí tem minha esposa, meu filho, que hoje vê essa início dele capoeira apenas com 7 anos, 8 anos ali já tá, né, com essa influência toda. Então, é isso, são as principais pessoas, assim, que eu tenho de referência, que eu sempre vou dormir e falo assim, lembro dessas pessoas na capoeira. Quarta pergunta. Quando você fundou o grupo Afropira, qual foi a inspiração por trás do nome e os objetivos que você tinha para o grupo? Cara, eu acredito assim que o Instituto Afropira, né, é um grupo recém-nascido, né? Antes disso a gente tinha o GEACAP, que é um grupo de família para família, né? Então era a nossa família e a gente sempre falava, né, os alunos é nossa família, então o GEACAP sempre foi isso. E para não perder essa inspiração, né, todo mundo, os filhos cresceram, todos estão formados, então aí a gente falou, vamos construir o nosso trabalho, né? Que é esse nosso trabalho, lógico, com toda a visão do mestre, todo o ensinamento, e ainda o mestre continua sendo essa mente mais forte. Mas eu acredito que o Grupo Afropira, ele veio inspirado mesmo nessa questão para a gente alcançar novos desafios, né, vamos dizer assim. Então, quando eu e a Elaine, né, minha esposa, teve essa ideia de falar assim, vamos montar um trabalho próprio. E aí eu já tinha a instituição Afropira, né, o Instituto Afropira, e a capoeira já estava dentro do Instituto. Então ficou fácil, né, a gente colocar o nome em si, né, Capoeira e Instituto Afropira. E agora o maior desafio de todos com o grupo é saber gestar isso, né, porque são pessoas, né, a gente já está para mais de 150 alunos contando aí com as escolas, né, que vocês, alunos formados, dão aula. E esse desafio é gestar tudo isso, é montar regimento, deixar a regra do grupo, né, bem clara e objetiva para todos, e que todos se sintam bem e acolhidos nessa família Capoeira, Instituto Afropira. Perfeito, muito bom. 5. Quais foram os maiores desafios ao longo da sua jornada na capoeira, tanto no ensino quanto na organização de eventos? Cara, olha, eu tive vários desafios, né? E que a gente chama assim mesmo de... na teimosia a gente vai, né? Você é novo, você não sabe administrar direito, o que é uma empresa, pessoas. Então, eu acredito que no começo, falando de aula em específico, eu já iniciei várias turmas. Desde os meus 15 anos de idade, já tentei formar turmas. E alguma das últimas, assim, eu lembro que eu estava entre dúvida se eu ia para a universidade ou se eu dava aula, se eu queria crescer nesse sentido, mas não sabia muito bem. E aí fui para a universidade. Foi a minha última tentativa, assim, de sucesso. Que a gente teve ali uns 2, 3 anos de turmas, assim. Quando estava crescendo, eu tive que abandonar para entrar na universidade. Aí depois saí da universidade. E agora com a Elaine na ramo da música, fui aprendendo mais o que é cuidar de grupo e o empreendedorismo, gestar tudo isso. E aí veio os nossos desafios, né? E aí a gente montar essa turma e ficar... Então, esse ano aqui a gente já está com quase 10 anos que a gente está com aula ininterrupta, né? E vendo aí as primeiras sementes aí gerando os frutos, né? Essa formação, essa última formatura que a gente teve, o pessoal dando caminhada, viajando, dando aula, sabe? Isso pra gente além de ser um desafio, pra nós é um gratificante, porque é certeza que o trabalho deu certo. Então, é isso, sabe? Eu acho que é a persistência, né? Que leva aí ao sucesso e o grupo ficar grande. Perfeito. Sexta pergunta. Você acredita que a capoeira pode ser uma ferramenta importante de inclusão social e educação? Pode compartilhar algum exemplo de como ela ajudou alguém da sua comunidade? Cara, vamos lá. Eu sou um bom exemplo, né? Mas não vou ficar falando muito sobre mim aqui, quero focar também nos alunos, né? No resultado que a gente tem, que é isso muito importante. Então, independente do lugar que a gente está, a gente sempre, né, trabalha capoeira gratuitamente, esse é um dos nossos focos, e a gente acaba, né, trazendo essas pessoas que precisam, né, se agarrar de repente num esporte, numa cultura que transforma a vida da pessoa, né? Então a pessoa no primeiro momento ela entra sem entender, né? E a gente ali, olha, acho que legal, acho que isso aqui vai ter um futuro muito legal. E a gente começa a preparar esse futuro da pessoa, então, e quando a pessoa se transforma, aí fala assim, nossa, não sei viver mais a minha vida sem capoeira, aí começa a ir para evento, começa a participar mais e tal, e aí a gente vê essa transformação. E isso é muito importante. Então, a gente transformar homens e mulheres aí em grandes profissionais da capoeira, né? E não falo só dessa parte social, né, dessa classe, mas também tem outros também que os pais confiam na gente para dar essa educação para o filho, né? Mas a grande maioria nossa que tem essa vulnerabilidade social, né, acaba aí sendo a maioria, né? Então isso para a gente é muito gratificante, a transformação e o impacto que a gente tem na vida desses jovens. Muito bom, perfeito. Pergunta 7. O que você considera uma das maiores conquistas do grupo Afropira até hoje? Cara, como eu falei, né, o grupo ele é novo, recém-nascido, então eu acho que a maior conquista foi já ter esse grupo, né? Mas, cara, são os alunos.
esses que estão dia a dia comigo, assim, você que, além de ser aluno, né, ajuda no trabalho da construção do grupo. Isso é muito importante. Então, a conquista que eu falo assim são vocês, assim, o pessoal mais velho, essa galera que está na linha de frente, que são referência hoje, né? Então, a referência não está só em mim, né? Porque a pessoa, quando entra, ela vê o mestre, beleza. Mas ela começa a ver aonde ela pode chegar também, né? Pelos outros alunos. Aí a pessoa começa a falar, nossa, olha o que eu posso ser, olha o que eu posso trabalhar com isso. Então, eu acho que a maior potência, assim, hoje, a maior conquista mesmo é essa última formatura feita, 2025. 8ª pergunta. Como a capoeira tem impactado a comunidade de Piracicaba e o que você espera para o futuro da capoeira na cidade? Cara, eu costumo dizer assim que a gente tem uma capoeira já caipiracicabana, né? Porque a herança aqui na capoeira é muito forte, né? Tem os mestres antigos e tal, meu pai, então é um berço, um celeiro de muitos capoeiristas em Piracicaba. Mas falando aqui próprio do nosso trabalho, eu viso assim crescer muito mais, né? Porque agora não está só em mim, né? Está nos alunos também, então acho que você vai plantando a semente, aí o outro vai plantando, e essa árvore vai vindo, sabe? Daqui a pouco essa árvore cresce e está cheia de frutos aí. Esse é o que eu tenho para o futuro, né? E não só Piracicaba, mas para as outras cidades também, né? Que a gente sempre tem aquele aluno que vai ficando adulto, vai indo para outra cidade, acaba, né, se influenciando ali. Mas, cara, Piracicaba, sim, eu tenho grandes planos para o futuro, né? A gente tem um evento agora que é o FENACAP, que vai ser o maior de todos, 10 anos de FENACAP. Né? Um evento que é nacional, a gente já tem como nacional, mas já está virando internacional, está ganhando muito peso na cidade. Para todos os capoeiristas no geral, eu não falo só dos meus alunos, né? Para todo mundo, Piracicaba, região, o mundo todo, quiser vir para Piracicaba, vai ver que tem capoeira de qualidade, tem eventos de qualidade e transformando vidas mesmo através da capoeira. Isso é importante. Muito bom, que legal. Isso aí. Pergunta 9. Qual a importância de manter viva a tradição da capoeira e como você vê o papel de jovens capoeiristas na preservação dessa cultura? Cara, vamos lá. Para a gente falar de tradição, não tem como a gente falar, né, do nosso passado. Então, a importância, né, desse legado é muito importante. E passar isso para os jovens, né, para que eles continuem essa tradição, né, a preservação disso tudo é muito difícil. Porque às vezes, né, é difícil a gente competir com a internet, competir, né, com o mercado de trabalho, assim, quando o jovem faz 18 anos, né, ele se vê ali agora, né, entre capoeira ou sustentar sua família, ajudar em casa, né, o jovem na internet, com jogos e tudo, então é difícil a competição. Mas quando o jovem entende que isso é uma tradição, que ele pode dar continuidade por isso, seja de qualquer forma, ele sendo só um praticante, ou ele dando aula, seguindo o trabalho, isso é uma preservação, porque ele vai impactar outras vidas também. Então, se um jovem tem 10 alunos ali para ele falar, e 2 desses alunos, um aluno seguir com esse trabalho a vida inteira, vai ter, assim, essa cultura vai ser preservada cada vez mais. Então, esse é o nosso intuito, de passar empoderamento para esses jovens, principalmente o jovem negro, que ele possa dar andamento na sua cultura e preservar isso. Porque nós somos pessoas que todas as pessoas passam. Agora a diferença é qual é o seu legado, o que você vai deixar, né, de preservação dessa tradição. Então isso é muito importante e a gente precisa falar isso para esses jovens. Bacana. Legal. 10ª pergunta. Quais conselhos você daria para quem está começando na capoeira hoje em dia? Cara, conselho que eu dou, né, que eu sempre falo assim, a pessoa quando entra, e principalmente a gente quando tem projeto envolvido, né, projetos gratuitos e tal, a pessoa chega e fala assim, olha, não é porque é de graça que é feito de qualquer jeito. Aqui tem regras, aqui tem uma cultura, né, um patrimônio histórico da Unesco. Então, para entender o processo que ele está inserido. Né? Então, e vou dizer que aqui você tem oportunidades, aqui você tem diálogos, tem família. Então, já para entender que não é só a capoeira, uma prática esportiva, né? Então, a capoeira tem isso, né? Assim como os outros esportes também, das lutas, né? Suas culturas, suas essências. E, então, a gente procura passar isso para a pessoa para ter a dimensão do que é a capoeira, né? E aí ela entender que, eu sempre falo assim, você vai aqui, é gratuito tudo, mas aqui a cobrança sua é a sua dedicação, é o seu suor derramado. A cada gota aqui vai ser muito importante. Então, que você siga, né, a capoeira, seja ela como um hobby, como só um esporte, ou que saia na frente ser um profissional da capoeira. Então, eu sempre digo isso para a pessoa que vai começar. Perfeito. Bom, não dá. Deixa eu fazer as considerações aqui. Gente, vamos ficar por aqui com o mestre Marquinhos. Fizemos 10 perguntas excelentes. E melhor ainda foi as respostas, que preencheu, né? E ele respondeu de uma forma tão boa, que esclareceu, acredito, a mente de todos nós aí, né? Principalmente a minha aí. Estava esperando muito por esse momento. Foi muito bom. E muito obrigado, mestre, por ter me ajudado aí no trabalho.
Agradeço. Espero que vocês tenham gostado, tá? E deixa um comentário aí e vamos compartilhar, beleza, galera? Parabéns, já agradeço por essa oportunidade também. Quero vir mais convites, porque é um pouquinho só que a gente falou aqui, mas que já foi grande valia, muito importante. Então, para quem está nos assistindo aí, aproveite esse vídeo, não só esse, mas outros que vão por aí, que ele já falou aqui que vem coisa boa aí. É isso aí. Quero trazer alguns dados aqui, estatísticos, algumas citações e algumas dessas pesquisas, né? Olha só, a capoeira tem um impacto significativo no desenvolvimento e social de crianças e adolescentes. Segundo estudos da Unesco, atividades como a capoeira não apenas ajudam no desenvolvimento físico, mas também contribuem para a formação do caráter, o fortalecimento da autoestima e na prevenção da violência. Falando a respeito do grupo Afropira, tem um impacto positivo não só em Piracicaba, mas também em cidades vizinhas. Ele proporciona não só aulas de capoeira, mas também promove eventos como o Festival Afropira, que reúne diversos grupos de capoeira, músicas e cultura popular. Esses eventos ajudam a integrar a comunidade e a manter viva a tradição da capoeira em Piracicaba. Falando sobre isso, eu deixei o link que a Gazeta de Piracicaba falou sobre o Festival Afropira do ano passado, 2025. Deixei o link da Câmara dos Vereadores de Piracicaba, onde foi homenageada a Alice, uma aluna do Mestre Marquinhos, que passou numa seletiva musical em primeiro lugar, tá? E também deixei os links do Instagram do Mestre Marquinhos no documento e do Instituto Afropira também, e também do Instagram do Afropira Capoeira, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a história do Mestre Marquinhos, o Marcos Vinícius Farias, uma verdadeira inspiração para todos nós. A capoeira, como ele mesmo disse, vai muito além do esporte. É cultura, é educação, é comunidade. Agradecemos muito a oportunidade de conhecer mais sobre a sua trajetória. Para quem se interessou, recomendo que procure o Grupo Afropira para se aprofundar mais no universo da capoeira em Piracicaba. Espero que tenham gostado. Até a próxima.